Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto responsável e da sua professora. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades realizadas devem ser apresentadas ao seu professor ou professora de sala sempre que solicitado. E lembre-se de guardar todo o material registrado para entregar assim que voltarmos para a escola. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI e Ler e Escrever e seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Continue com a rotina que você estabeleceu e, sempre que possível, realize a leitura de diferentes tipos de textos. Procure escrever espontaneamente sobre o que você está passando e sentindo por meio de um diário. Pesquise sobre assuntos que você ficou curioso e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar, brincar dentro de casa. E lembre-se, as orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize apenas uma atividade por dia. Assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Você está preparado para mais uma semana de estudos? Então vamos lá! Atividade 14.1. Na atividade de hoje, iremos conversar um pouco sobre jogos em equipe. Vocês se lembram quais jogos podem ser realizados com a utilização de bola? Existem diversos jogos. Irei falar sobre alguns que utilizam a bola como recurso principal, mas, para iniciar, responda. Quantos jogadores formam um time de futebol? Quantos jogadores compõem um time de voleibol? Você já jogou queimada? Quantos jogadores podem formar um time de queimada? Bom, um time de futebol é composto por 11 jogadores, o goleiro e outros 10 jogadores. O time de voleibol é formado por 6 jogadores. Em cada um desses jogos é necessário uma bola para poder realizá-lo. Para jogar queimada, não existe número estabelecido de participantes e também se faz necessário o uso de uma bola. Sequência 14, Jogos e Cálculos. Atividade 14.1. Crianças gostam muito de jogos. 1. A turma de Giovana estava brincando de queimada. Eram 12 crianças. Agora chegaram outros 4 amigos para brincar. Responda. A. Quantas crianças estavam brincando inicialmente? B. Quantas crianças chegaram? C. Quantas crianças estão participando da brincadeira agora? Nesta primeira situação-problema, você deverá analisar os dados da questão 1 e, com essas informações, responder os itens A e B. Já no item C, você responderá utilizando a estratégia que achar mais adequada. Você pode desenhar, fazer conta, cálculo mental, enfim. Só não esqueça de que no final você precisará validar a resposta e verificar se ela está correta. Atenção à leitura do restante das atividades que irei fazer. 2. A turma de Gustavo decidiu brincar de esconde-esconde. 18 amigos começaram a brincadeira. Depois de um tempo, 6 deles decidiram jogar bolinha de gude e os outros continuaram nessa brincadeira. Responda. A. Quantos amigos estavam brincando de esconde-esconde inicialmente? B. Quantos amigos deixaram a brincadeira? C. Quantos amigos continuaram a brincar de esconde-esconde? O mesmo procedimento deve ser realizado para a resolução da situação-problema de número 2. As respostas dos itens A e B são dados que estão no problema e a resposta do item C é a questão principal a ser respondida por você. Quantos amigos continuaram a brincar de esconde-esconde? Atividade 14.2. Já aprendemos em atividades anteriores que podemos realizar contagens de 1 em 1, de 2 em 2, de 5 em 5 e assim por diante.
Por isso, é importante conhecer a sequência dos números. Atento agora para a minha leitura da atividade 14.2. Atividade 14.2. Gustavo está preenchendo com números o tabuleiro de um jogo. Vamos analisar o quadro numérico apresentado na atividade e explorar algumas regularidades que podem ser observadas nele. Vamos observar as regularidades presentes na terceira coluna, seta vermelha. Todos os números terminam com 2. Em cada linha desta coluna, os números aumentam de 10 em 10. Agora, as regularidades da quarta linha, seta preta. Os números aumentam de 1 em 1, isto é, 130 mais 1, 131. 131 mais 1, 132, e assim por diante. Vou fazer algumas perguntas para vocês verificarem se compreenderam. Ok. Qual será o número a ser escrito no último quadradinho? Qual o antecessor desse número, ou seja, o número que aparece antes dele? Muito bem. Agora que compreenderam as regularidades presentes no quadro numérico, vamos colocar a mão na massa e responder as questões das atividades. Responda. A. Quantos quadrinhos já estão preenchidos? B. Quantos quadrinhos ainda não foram preenchidos? C. Que número deve ser colocado na casa amarela? D. E na casa azul? E na casa verde? F. E na casa lilás? Preencha os quadrinhos que estão faltando. Após todas essas reflexões, você responderá as questões de A a F com base na análise do quadro e em seguida preencherá os quadros faltantes. Atividade 14.3. Para iniciar, é importante destacar que já exploramos adições, como 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, entre outras. Vamos conversar sobre o uso dos sinais nas operações matemáticas. Qual o significado do sinal mais? Qual o significado do sinal igual? O sinal de mais significa somar, adicionar, juntar. Já o sinal de igual significa que a primeira parte da operação é igual à segunda parte. Atividade 14.3. 1. Gustavo preparou um desafio para ser descoberto por você. Ele escreveu os resultados das duas primeiras adições de cada coluna. A. O que você observa em relação a esses resultados? Vamos observar os cálculos que Gustavo fez no quadro 1 e no quadro 2. Reflita. Saber o resultado de 1 mais 1 auxilia a encontrar o resultado de 10 mais 10? Conhecer o resultado de 2 mais 2 auxilia a obter o resultado de 20 mais 20? Você conseguiu perceber que os resultados obtidos nas adições apresentadas na primeira coluna auxiliam a encontrar os resultados das adições da segunda coluna? B. A partir de suas observações, complete os resultados. Agora que você compreendeu o desafio de Gustavo e a relação da primeira coluna em relação à segunda, você completará os outros resultados. Atividade 14.4. Vamos conversar um pouco sobre o jogo de boliche. Alguém conhece o jogo de boliche? Como ele é jogado? Qual o objetivo desse jogo? O boliche é um jogo praticado com uma bola bem pesada e tem como objetivo derrubar 10 pinos que ficam dispostos em formato triangular no final de uma pista. Uma partida tem geralmente 10 jogadas, com 2 lances cada. O objetivo do jogador é fazer um strike, ou seja, derrubar todos os 10 pinos em apenas um lance. Agora que conversamos um pouco sobre o jogo de boliche, responda as questões 1 e 2. Atividade 14.4. 1. Você conhece o jogo de boliche? Sabe como se joga? 2. Em um jogo de boliche, a equipe de Juliana marcou 23 pontos na primeira rodada e 16 pontos na segunda rodada. Quantos pontos a equipe de Juliana marcou?
Na questão 2, temos uma situação-problema a ser analisada. Vamos ver se você compreendeu. Quantas rodadas o jogo teve? Quantos pontos a equipe de Juliana marcou na primeira rodada? Quantos pontos foram marcados na segunda rodada? Qual a principal pergunta desta questão? Muito bem! Não esqueça de analisar a resposta final. Agora iremos para a última questão desta atividade. 3. Agora, observe como Juliana resolveu e explique o procedimento utilizado. Observe o cálculo realizado por Juliana, que para realizar a adição, primeiramente decompôs as parcelas envolvidas. O que você acha que Juliana fez? Por que Juliana separou, ou seja, decompôs 23 em 20 mais 3? Por que Juliana decompôs 16 em 10 mais 6? Você acha que o que Juliana fez está correto? O jeito que Juliana fez é parecido com o que você fez? Após estas reflexões, você deverá registrar o que compreendeu do procedimento utilizado por Juliana para resolver a situação-problema. Atividade 14.5. Em conversas anteriores, estudamos sobre a importância do uso de tabelas e gráficos e como eles nos ajudam a organizar as informações e apresentá-las de forma simples. Recordando isso, atente-se à leitura que irei realizar da questão desta atividade. Atividade 14.5. 1. A equipe de Roberto também participou de um jogo de boliche. Veja na tabela os pontos obtidos por sua equipe e responda às questões. A. Que informações encontramos na tabela? B. Quem forneceu essas informações? C. Quantos pontos a equipe de Roberto marcou na primeira rodada? D. Qual o significado do número 32 na tabela? E. Quantos pontos a equipe de Roberto marcou? Nesta atividade, você fará a leitura dos dados de uma tabela com o resultado de um jogo de boliche. Em seguida, lerá os itens de A, B, C, D e E observará as informações constantes na tabela. Responda: que informações encontramos na tabela? Qual a fonte dos dados, ou seja, onde esses dados foram obtidos? Quantos pontos a equipe marcou na primeira rodada? Qual o significado do número 32 na tabela? F. A equipe de William marcou 16 pontos na primeira rodada e 31 na segunda rodada de um jogo de boliche. Qual dessas duas equipes marcou mais pontos? Utilize a estratégia que Juliana fez na atividade 14.4. O item F deverá ser resolvido por meio de decomposição. Resolver o item F por decomposição é semelhante ao procedimento realizado na atividade anterior, a atividade 14.4. Atividade 14.6. Vamos retomar o significado de um padrão em uma sequência de números ou em uma sequência de figuras? Para isso, responda: qual a sequência de números 100, 200, 300, 400? Você pode me dizer qual o próximo número a ser escrito? E o outro? Nesse caso, há um padrão de construção, ou seja, cada número é igual ao anterior, acrescido de 100. Isto é uma sequência numérica, pois os próximos números da sequência serão o 500 e o 600. E quanto à sequência de figuras, qual deve ser a próxima figura a ser desenhada? Neste caso, também há um padrão de construção, onde a próxima figura é um triângulo vermelho. Aqui é um padrão de construção que se repete. Atividade 14.6. 1. Juliana começou a desenhar uma sequência de figuras, mas não pintou todas. Veja o que ela já fez. Atenção a esta informação que irei passar. A sequência apresentada no livro está errada. A sequência correta é esta apresentada aqui.
Nesta questão, você observará e descreverá oralmente a unidade que se repete e que está relacionada à ordem das figuras. A partir da identificação do padrão existente na sequência de cores, você deverá pintar as 4 figuras que compõem uma unidade de repetição e que estão apresentadas. Agora responda as questões. 2. Explique como ela está construindo as figuras e complete a pintura. 3. Quando ela completar as 20 primeiras figuras, quantos quadrados ela terá desenhado? Por quê? 4. Quantos desses quadrados devem ser pintados de azul? Explique. Para responder as questões 2 e 3, você pode desenhar as figuras que faltam para completar as 20 primeiras figuras e realizar a contagem de quadrados e de triângulos que foram desenhados. Por meio da observação da sequência, você também conseguirá identificar quantos desses quadrados serão pintados de azul. Muito bem, você terminou mais uma sequência de atividades. Está de parabéns! Essas foram as atividades e as propostas dessa semana. Lembre-se de fazer sempre os registros das atividades no livro e no caderno. Se tiver dúvida, entre em contato com o professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou pelo e-mail parafazerimcasa@se-pmmc.com.br. Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no nosso Facebook. Caso você ainda não tenha assistido os vídeos das semanas anteriores, corre lá e confira tudo. Além disso, as videoaulas também são transmitidas pela TV Câmara. Lembrando que desde o dia 29 de agosto, o canal da TV Câmara mudou e está acessível pelo sinal aberto agora no canal 3.2. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Muito obrigado e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Acesse com seu RA e a data de nascimento.